dia oficialmente. Já apareceu a mensagem de gravação para todo mundo? Para mim aqui já foi. Para mim já. Maravilha. Para mim também. Sejam bem-vindos ao primeiro título do primeiro módulo do Programa Lírios 4.0. Aqueles que não estiveram com a gente no kickoff, fiquem tranquilos, a gente vai retomando alguns assuntos durante aí o nosso papo, mas basicamente a gente falou sobre o programa, né, como que vai ser dividido o programa, sobre o cronograma de aplicação, e agora a gente dá início realmente aí ao plano de capacitação. Todos os encontros serão gravados e disponibilizados no YouTube, numa playlist específica, que eu vou mandar para vocês hoje à tarde. A ideia é que, se você tirar férias ou se você não puder participar daquele encontro, você consiga revisar o conteúdo, ou até mesmo, se você quiser revisar o conteúdo, você tenha essa possibilidade, tá? Nós, então, temos uma programação aí mais ou menos de 15 em 15 dias. As agendas estão disponíveis para todos vocês. Eu mandei todos os invites até o final do ano. Então, nosso programa termina em 29/11. Por isso que vocês vão ter que me aguentar durante praticamente um ano, falando com vocês de 15 em 15 dias. Eu vou soltar uma música só para ver se está todo mundo ouvindo o som do meu computador e se está todo mundo vendo minha tela, tá? A tela está ok, certo? Certo. Então tá, vou soltar a música aqui. Bem motivacional, viu? A música está todo mundo ouvindo? Sim. Maravilha. Então, esse é o objetivo mesmo. Bom, nós vamos dar início ao primeiro assunto, que é a técnica do Oceano Azul. Alguém já ouviu falar em técnica do Oceano Azul? A técnica é aquela mesma que você tinha explicado na última aula, né? Nadar num oceano, nadar num mercado que ainda é pouco explorado. Exatamente. Nadar num mercado que é pouco explorado é baseada nesse livro aqui, ó, Estratégias do Oceano Azul. A gente vai falar bastante dessa técnica, desse livro. Hoje é todo falando desse livro aqui. Eu não sei se tem na biblioteca, a Jéssica pode depois olhar e responder para a gente. Mas é um livro super interessante, que ele fala sobre explorar mercados ainda inexplorados. E essa é a ideia da inovação, né? Aqui a gente vai falando de inovação, a gente vai falando os novos termos para vocês irem se acostumando com esses novos termos. Então, a gente inicia aí com a técnica do Oceano Azul. Eu gostaria que vocês perguntassem, que vocês me interrompessem, que vocês falem comigo, tá? Para que a gente tenha uma troca bacana nesse meio-dia que vocês estarão comigo o tempo todo, tá? Então, vamos nos falando e perguntando e, enfim, interagindo, porque a ideia é essa, né? A ideia é que a gente interaja com o coleguinha. Eu sei que descompartilhou, tá? Foi de propósito, só porque deu um erro aqui na minha tela. Eu vou recompartilhar. Tudo bem. Agora está todo mundo vendo a tela de novo? Sim. Sim. Agora eu estou vendo vocês, que era Sim. isso que eu não estava conseguindo. Bom, então, primeiro, vocês ficaram com uma liçãozinha de casa. E aí se acostumem, tá? Como a gente vai ter encontros de 15 em 15 dias, a gente vai ter algumas atividades aí que vão acontecer nesses 15 dias de hiato entre um módulo e outro. Então, a gente tinha uma lição de casa que era entender, né, encontrar, pesquisar modelos dentro do ramo imobiliário, modelos de negócios ou tecnologias disruptivas. No kickoff, a gente falou sobre o que é um modelo de negócio e o que é uma tecnologia disruptiva, né, que são coisas diferentes. E aí, já trazendo termos para vocês, termos novos, pode falar, Rafael. É porque, enquanto você foi falando,
Aí eu entrei aqui e consegui encontrar um PDF do livro que você falou. Daí eu só preciso que você confira se é de fato o livro, né? Porque como eu não tenho ele, eu não sei validar se está ok ou não. Mas eu compartilhei aí no chat para depois você dar uma olhadinha Tá? e se Depois, já está disponível aí para todo mundo. a gente disponibiliza lá no Teams. Falar nisso, todo mundo conseguiu entrar no Teams, todo mundo viu lá as tarefinhas, já caiu no to-do de todo mundo, deu tudo certo? Sim. Sim. Maravilha. E aí, já trazendo termos novos para vocês, que são as PropTechs e as Construtechs. PropTechs são empresas de modelo de negócios disruptivos ou tecnologias disruptivas na área do morar, né, da moradoria. E as Construtechs na área da construção civil. Tudo isso a gente chama de real estate. Tá? Que são modelos de real estate, modelos de PropTechs, Construtechs, modelos financeiros para o ramo imobiliário, modelo de aluguel, enfim, empresas de real estate. Então, a gente vai falar bastante termo em inglês, né? Então, para vocês já irem se acostumando aí com o dicionário da inovação. Inclusive, a gente tem um dicionário da inovação, vou colocar lá no Teams para vocês verem que tem todos esses termos, tá? Startup, spin-off, enfim, tem tudo para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas vamos lá, eu quero saber o que vocês pesquisaram, o que vocês acharam. Me conta aí um pouco, quem quer começar? Pode ser eu, Hilda Morgan. Diga aí, Morgana. Deixa eu abrir aqui. Eu pesquisei aqui, eu acredito que um que todo mundo conhece, uma inovação que a gente tem aqui é o Airbnb, né? Uhum. É uma empresa exemplo no modelo de negócio disruptivo. Ele está mudando muito a forma com que as pessoas viajam, se hospedam em imóveis, né? E permitir também que as pessoas aluguem as suas casas e os apartamentos para os viajantes. Nós temos aqui também, que eu encontrei na PropTech, uma empresa que é uma plataforma que chama Zillow, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma plataforma que usa inteligência artificial de aprendizado de máquina para fornecer aos usuários informações sobre os imóveis e as vendas, imóveis para venda ou para alugar. Ela é uma empresa americana de tecnologia imobiliária que fornece informações sobre os imóveis, as listagens de imóveis para compra, venda e aluguel, e além dos serviços de hipoteca e os outros recursos relacionados a imóveis. A sede ela é em Seattle, em Washington, nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 2006 e cada vez mais ela vem trazendo as inovações para dentro dessa plataforma deles para o mercado imobiliário. A gente tem também o... Pode falar. Não, falei que é muito legal o modelo, né? A gente tem também uma inovação aí, que é o cowork, né? A gente até utiliza em alguns escritórios externos aí, esse modelo de cowork, que é o compartilhamento, né, do ambiente de trabalho. E a gente tem um modelo que é a WeWork. Ela é uma empresa acho que é uma das líderes em espaços de coworking. Ela traz a tecnologia para dentro, né, do compartilhamento de escritórios. Ela é uma empresa americana, fundada em 2010, e a empresa fornece espaços de trabalho compartilhados, escritório privado, sala de reunião e serviços empresariais para startup. A sede dela fica em Nova York, nos Estados Unidos, e ela tem escritórios em mais de 100 cidades do mundo. Ela tem, inclusive em São Paulo, ela tem uma sede lá. Não, Morgana, muito bom. Muito bom mesmo. Vocês viram que a Morgana trouxe modelos que utilizam a tecnologia, né, dentro do real estate, mas são modelos, são inovações em modelo de negócio. Uma das coisas que a gente sempre fala em inovação é
quantos imóveis o Airbnb tem dele? 0. 0. E é a maior rede hoteleira do mundo. Isso é inovação modelo de negócio, né? Muito legal. A Quem gente mais? também tem empresas, né? A Construtec, né? Que Aham. está avançando na tecnologia da construção. A gente tem uma que uma vez eu estava até pesquisando, que é a Caterra. Ela traz muito essa tecnologia para projetar, fabricar e construir os edifícios, né? De forma mais rápida e eficiente. Muito, muito legal, né? A gente começar a expandir o nosso conhecimento, o nosso olhar dentro do nosso ramo que a gente acha que é tão tradicional, né? E é um papo que a gente estava tendo lá no Kickoff. Muito bom, Morgana, obrigada. Quem mais? Quem é o próximo? Diga, Rafael. Então, eu pesquisei sobre 2 empresas, uma brasileira e outra latina, Gringa. mas não brasileira. A brasileira que eu peguei foi a Quinto Andar, que é uma startup que trabalha com venda e aluguel de imóveis. Acho que todo mundo deve conhecer, porque, né, já está aí no mercado há algum tempo, é bem famosinha. E o grande lance é usar a inovação e a tecnologia para transformar, como você disse, um mercado que é tão tradicional, que é o mercado imobiliário, né, o mercado dos imóveis, e ela basicamente revolucionou esse nicho aqui no Brasil, usando a tecnologia, né, para facilitar a forma como as pessoas alugam, vendem e compram os seus imóveis, oferecendo sempre um processo muito simples, rápido e transparente. E os próprios fundadores, quando pensaram em iniciar esse projeto, eles sofreram por conta do modelo de negócio, situações que desagradaram muito eles, né? Um deles morava nos Estados Unidos, mas tinha imóveis no Brasil, mas ele não conseguia alugar os imóveis porque ele não conseguia assinar o contrato estando nos Estados Unidos. Exatamente. O outro mudou para São Paulo e ele não conseguia alugar um imóvel sem ter fiador. Então, a partir dessas dores, e foi o virar de chaves para que os dois dessem início a essa proposta. E eu coloquei aqui também uma informação que a Quinto Andar, nos últimos anos, vem adquirindo outros players do mercado para expandir a sua operação. E hoje ela já não atua só no Brasil. Ela atua na Argentina, no Equador, no Panamá, no Peru e no México. Hoje ela é avaliada em 5 bilhões e é a maior imobiliária do Brasil. Exatamente, é um dos nossos unicórnios. Isso. E a outra que eu pesquisei é a ABI, que é uma plataforma também tecnológica de origem colombiana e oferece um super valor agregado aí aos seus usuários, que é permitir a compra e a venda de moradias usadas em um tempo recorde de 10 dias. Caraca. Tanto que o slogan deles é venda ou compre o seu imóvel em até 10 dias. As operações começaram na Colômbia, mas eles adquiriram um player do México e hoje eles atuam tanto na Colômbia quanto no México. Os cofundadores dizem que eles têm como plano ser uma das maiores do ramo que falam a língua espanhola. Aí a especulação é de que eles não têm a intenção de entrar no Brasil, pelo menos por agora, para brigar de frente, por exemplo, com a Quinto Andar. Né? Quinto Andar, exatamente. E eles têm um ecossistema dentro do site deles que chama Abímetro. E quando você coloca lá o seu imóvel, ele já te dá uma proposta meio que automática de quanto vale aquele imóvel, de quanto você consegue vender aquele imóvel, ou se você quiser fazer uma proposta de um dos imóveis dele, tudo acontece em tempo real, muito rápido,
E eles agora, dentro desse ecossistema, criaram a ABCred, que oferece crédito para que as pessoas consigam comprar os imóveis dentro da plataforma deles. Isso tudo é feito 100% online. Que legal. É a jornada do cliente, a jornada do prospect, na verdade, né? Toda online, toda digital. Maravilha. Muito bom, Foram essas Rafael. duas que eu pesquisei. Muito bom, muito bom. Obrigada. Vai lá, José Edgar. Eu queria comentar sobre o que o Rafael estava dizendo aí, que minha pesquisa foi praticamente focada nesse sentido. Só que eu quis buscar não muito de fora, de vizinho mais próximo. Eu fiz uma pesquisa sobre a EBM, que a gente tem, é um concorrente nosso, assim, se for olhar para ver. E eles mostram que, tipo, da pandemia para cá, eles teve que fazer uma renovação, tipo, de tecnologias, porque hoje eles não têm mais aquele contato com o cliente, eles procuram o máximo desburocratizar e facilitar para o cliente não ter que tipo, ter contato, ter que levar a pessoa no empreendimento, não ter que a pessoa ter que ir lá na imobiliária assinar um contrato, tudo digitalmente. Aí eles estão com projetos que hoje tudo que é lançado de empreendimentos deles, você consegue fazer um tour em 360 graus, tipo, da onde é que você tiver. Eles te mandam o link e o Office parece, eu não fui muito a fundo, e você consegue ver o que você está comprando, você consegue negociar, você consegue assinar, você consegue... tudo dentro da sua casa, deitado na sua cama, se você quiser. Você consegue fazer a compra de um empreendimento deles. Então, eu acho que, tipo, hoje a Lindes ainda, o pessoal tem que muito aquele manualzão, papelzão. Igual, por exemplo, a Jordânia trabalhava aqui comigo do lado, tudo é no papelzão. Tipo, eu olhava para a mesa dela assim, a gente fica até com medo. Que era pilhas de contrato que ela tem que ficar lendo, vendo, conferindo se está tudo certo, enfim. E digitalmente eu acho que você corta essa coisa antiga, né? Desse tanto de papel, enfim. Eu achei muito legal. Tipo, acho que a gente precisa trazer um pouco mais disso para cá, eu acho. Muito bom. Muito legal a gente ver a inovação acontecendo no nosso quintal, né? Exatamente. Eu procurei um pouco mais próximo, porque, tipo assim, a gente olhar, porque querendo ou não, esse pessoal de fora, eles estão fora da casinha, né? Já é uma realidade mais difícil de vocês chegar ao patamar deles. Mas, tipo assim, a IBM está muito próximo aqui a gente. Então, a gente tem que ter um nível igualado no mercado daqui. No mínimo, né? Tá certo? Tá certo? Não, foi muito boa a sua contribuição, Edgar. Obrigada. Gabriel. Então, Hilda, Ou Gabriel pra ou Larissa. Vai, Gabriel, então. Já começou. tá. Então, para complementar também, antes de falar do modelo que eu pesquisei, houve uma coisa muito interessante, que é uma nova não, né? Já existe a tecnologia da blockchain, né? Que é a mesma tecnologia que é utilizada nas moedas digitais, e agora eles estão querendo trazer isso para o mundo também imobiliário, né? Na questão do registro do imóvel, para tornar esse registro mais fácil, né? Ali online, você consegue fazer a transferência do seu imóvel no meio de uma blockchain, fica tudo 100% seguro e você acaba economizando um tempo lascado, né? Com cartório, que é o principal, e também dinheiro. Aproveita e explica para os amigos o que é blockchain. A blockchain. Blockchain, ele é como se fosse, como é que se fala? Como se fosse um grande cubo, vamos supor assim, que ele é tirado umas pequenas partes dele e cada parte dessa ela é única. Cada código desse ele é único. Então ele é só seu, não conseguem copiar, não conseguem utilizar de outra forma, a não ser que você transfira ele. E ele ele fica armazenado, né? Ou em carteiras digitais, física, que você próprio compra, né? Ou também em empresas que são especializadas nesse armazenamento, da forma mais segura. Então, é uma tecnologia que hoje, posso dizer, é mais segura do que o próprio cartório, né? Porque o cartório a gente trabalha com seres humanos. E a gente sabe que já teve vários problemas com cartório, questão de falsificação e tudo mais, que é algo já que não conseguiria fazer com a blockchain, sendo que aquilo lá é único, né? Essas pequenas partes a gente chama de token. Isso. Então, quando vocês ouvirem falar assim,
que hoje é possível a gente comprar imóveis via token, com criptomoedas, por exemplo, e registrá-las dentro de uma blockchain. Ou seja, a gente já consegue fazer toda a parte de compra e registro de um lote, por exemplo, de um lote de uma casa, sem passar pelo cartório. O nosso registro seria o token, a gente compra o token daquela casa ou daquele lote. Sim, Mas sim. diga lá, Gabriel. Aí a outra empresa que eu pesquisei, que ó, deu uma pesquisada, eu achei esse modelo de negócio muito interessante. Ao mesmo tempo que ele resolve uma dor do cliente, né, ele tem uma função social. É uma fintech norte-americana, né, que ela oferece uma solução de compra e aluguel do imóvel. Qual forma que ela oferece isso? O cliente, a gente sabe que muitas vezes ele está olhando o imóvel ali, mas financeiramente ele não está planejado para a compra do imóvel, né? Então ele faz essa jornada de compra dele. Às vezes, muitas vezes, né, principalmente nos mercados mais arrojados, o cliente ele tende a comprar por impulso, pelas condições de pagamento que são diversificadas. Hoje em dia a gente consegue dividir a entrada em até 86 vezes, né? Mas ele esquece que isso aí muitas vezes vai pesar no orçamento dele, né? Porque não é só aquela parcela, tem várias outras coisas que envolvem na compra do imóvel. Então, o que que essa empresa faz, a Landes? Ela compra o imóvel para o cliente, aluga esse imóvel para o cliente no prazo de 12 a 24 meses. Nesse prazo de aluguel, ela põe à disposição do cliente um consultor financeiro para ele poder montar um planejamento para esse cliente de como ele vai adquirir aquele imóvel. Ela compra o imóvel dos sonhos do cliente. O cliente olha aquele imóvel e fala, não, quero viver nesse cliente, quero viver nesse imóvel, quero ficar aqui. Ela já vai lá, já compra, o cliente já tem aquela sensação do imóvel dele, né? Já cria aquele apego no imóvel, e aí ela cobra aluguel de 12 a 24 meses desse cliente, faz todo o planejamento financeiro com esse cliente. Uma parte do valor do aluguel é utilizado já para entrada do cliente, né? Junto com o cacionamento do imóvel, e ali depois do prazo de 24 meses, o cliente escolhe entre comprar o imóvel, né? Provavelmente ele já vai estar preparado para fazer toda essa consultoria financeira, ou encerrar o contrato. Se ele encerra o contrato, tem uma multa, né? Porque aquele é um contrato de garantia praticamente de compra, e a Landes ela ganha dinheiro na parte do aluguel, trabalha como fundo imobiliário, ao mesmo tempo que tem uma função social, né? E ela também trabalha bastante com o mercado de baixa renda, com pessoas que não têm tanto acesso ao crédito, né? Que essas pessoas geralmente têm uma renda menor, ela não consegue manejar ali o orçamento dela da forma certa, né? Na verdade, ela não teve educação financeira para isso, né? Uhum. Então, essa é a grande realidade de boa parte das pessoas. Então, é uma ideia que eu achei bastante interessante. Tem uma startup brasileira chamada Amora, e ela faz exatamente isso. Uma parte do aluguel paga a entrada. Quando ele tem a entrada completa, ele pode, inclusive, pedir financiamento. Nossa, isso eu achei muito interessante, porque faz parte de toda a jornada do cliente, né? E você acaba ajudando o cliente ali a comprar um imóvel realmente, e não adquirir uma dívida que ele não dá conta de pagar, né? Porque depois você Exatamente, vai se transformar num sonho, num pesadelo do cliente. exatamente. Muito bom, Gabriel. Obrigada. De nada. Larissa. Larissa? Larissa tá aí? Sim, estou aqui, tá ouvindo? Tô, agora eu tô. Ai, agora eu mudei de novo. Vai dar certo, Larissa. Agora você tá no mudo. Agora foi. Agora tá indo, tá Tá escutando? indo. Tô escutando. Então, eu pesquisei e tive bastante dificuldade do que seria o inovação ou não, por não conhecer o mercado imobiliário mesmo. Aí eu cheguei a esses termos de Protec, o Construtec não, mas o Protec eu vi que era de startup, de inovação, e o que eu vi tinha a Quinto Andar, que era até uma empresa unicórnio. Isso. Mas eu não fui a fundo, confesso que não fui a fundo na pesquisa. Não, legal. Mas deu para ter uma ideia do que é um modelo de negócio
e tecnologias disruptivas dentro do mercado imobiliário? Tá conseguindo se encaixar? Sim, eu tava vendo bem desse que eu não sabia que tinha dos Protex, que era só de startups ligadas ao ramo imobiliário. Você não sabia que tinha um nicho assim tão específico. Aí deu para ver mais sobre, que eu não sabia. É legal porque quando a gente entra isso aconteceu comigo também, viu, Larissa? Não, assim, não se sinta sozinha. Isso aconteceu comigo também. Quando a gente entra no mercado imobiliário, você fala, nossa, o mercado imobiliário é compra, venda e aluguel, né? Sim. Não, é engraçado, porque eu também, tipo assim, se você for parar para perguntar a qualquer pessoa, vai falar assim, o que é? É construir e vender, cara. É basicamente isso, né? A gente só tem isso na cabeça, mas é um processo todo muito longo para você chegar na compra, na construção e na venda. E tem várias alternativas para você facilitar e melhorar durante esse processo. E é um universo, né? O mundo Não, imobiliário é um universo coisa. gigante. Sim. Bom, vamos ajudar a Larissa aí nessa Vamos me integração ajudar. com o mercado imobiliário. Jéssica. Então, eu tô aqui só de butuca escutando, mas eu não fiz a pesquisa. Mas eu tô aqui escutando tudo, bonitinha. Advertência. Beleza. Ó, o primeiro módulo tá tudo bem você não ter feito a pesquisa, tá? Só o primeiro. Obrigada. Bom, a Jordane não participou do kickoff, então não vou chamar a Jordane, tá? Tá tudo certo. Vocês conseguiram perceber exatamente isso que a gente estava falando, eu e o José Edgar? O mundo imobiliário, né, o ramo imobiliário, ele é muito maior do que comprar, vender, construir, né? Se a gente for pesquisando, agora se vocês, por exemplo, pegarem o termo real estate, jogarem no Google, blockchain, real estate, jogar no Google, Construtex, PropTex, jogar no Google, vocês vão encontrar uma infinidade de coisas, já mostrando o tamanho do ramo imobiliário. O ramo imobiliário trabalha com produto, desenvolvimento de produto, em toda a parte de gerenciamento e compra diária, que é o que a gente chama de land bank. Land bank nada mais é do que você ter grandes terrenos como patrimônio para utilização dentro de PropTex e Construtex, né? Então, assim, se vocês forem se aprofundando, vocês vão ver que o ramo imobiliário é gigante e é muito legal porque esse processo também vai fazer a gente quebrar paradigmas dentro da nossa própria empresa, dentro do nosso próprio ramo, né? A gente vai abrir esse olhar dentro do ramo imobiliário e é muito legal. Mas aí vocês, quem não fez a pesquisa, no caso da Jordane, que não estava no kickoff, deu para entender o que a gente pesquisou, Jordane? Deu sim, aprendi muita coisa. Beleza. Na verdade, a gente teve uma lição de casa que foi entender startups ou, né, empresas de PropTex, Construtex, que eram disruptivas, tanto no seu modelo de negócio quanto na tecnologia. A ideia aqui é realmente a gente abrir esse nosso olhar para o ramo imobiliário e ver que não é simples, não é pequeno e é possível de muita inovação. Bom, como que... Só um Diga. detalhe. Na minha pesquisa, eles falavam que o mercado imobiliário ele muda constantemente. E hoje as pessoas procuram uma venda assim. Tem claro que tem vendas de alto padrão, de baixos e de médio. As de baixos e médio padrão, que são as maiores vendas, que tem mais quantidade de venda, eles mudaram o padrão. As pessoas escolhem empreendimentos mais compactos e funcionais. Aí lá a pesquisa mostrava o porquê. Eles falavam que as pessoas são mais cansadas, então procurava algo mais funcional, mais fácil de cuidar do que algo grande. Porque antigamente o pessoal queria sempre casona grande, né? Uns quartão grande, uma sala grande, cozinha grande, tudo separado. Hoje já fazem tipo aquilo conjugado, tudo junto, mas tudo funcional.
Exatamente. O consumidor mudou e o mercado tem que mudar junto com ele, né? Exatamente. Bom, então a nossa jornada, eu já fiz essa apresentação, né, de todos os conteúdos lá no Kickoff, e a nossa jornada deste momento, os 3 primeiros módulos, a gente vai trabalhar o mindset inovador. Então a gente começa hoje com técnica do Oceano Azul, depois a gente vai para comportamento dos negócios exponenciais e fecha com times de alto impacto. Depois a gente segue a nossa jornada com o mindset ágil. Alguém perguntou alguma coisa? Pode falar. Alguém levantou a mãozinha? Que ele faz um plim para mim. Gabriel. Alguém. Não, falar. tô tranquilo. Eu tinha esquecido de abaixar a mãozinha, na verdade. Não, tranquilo, não tem problema não. Podem me interromper, tá, gente? Fiquem à vontade. Bom, falar um pouquinho aqui das regras do jogo, né? Do nosso programa, que é basicamente participe de verdade. Participe de verdade, né? Participe, interaja aqui com a gente. Eu sei que uma manhã pode parecer muito grande, uma carga horária grande, mas assim, vai ser muito rico para todo mundo. A gente sai daqui mais com um olhar diferente. Então, participe de verdade. Comemore as vitórias uns dos outros, né? Vamos comemorar junto, vamos entender a ideia do outro, vamos ajudar o colega. Frite o cérebro. Esse é o objetivo aqui. Se desafie a pensar diferente, se desafie a abrir a sua mente, se desafie a pensar coisas que você até ontem não pensava. Essa é a ideia. E divirta-se. Conhecimento tem que ser divertido, né? Não tem que ser pesado, ele tem que ser divertido. Então, divirta-se aqui com a gente. O que que não pode? Não critique o coleguinha. Por quê, gente? Você pode discordar, a gente pode discutir, você pode discordar de mim. Eu posso não saber uma resposta, mas a gente vai procurar quem sabe. Mas todos nós estamos aqui aprendendo. Então, a gente está aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Então, cuidado aí com o tom de crítica. Não julgue os colegas nem as ideias, porque aquela ideia que você fala, nossa, o cara está viajando, é a ideia que monta amanhã uma startup, porque realmente é uma ideia disruptiva. Então, não julgue o colega, não julgue as ideias, ajude os seus colegas. Não fique bêbado. Ah, né? Tá? Então eu vou querer mais, não. Não fique bêbado, primeiro porque o nosso módulo é de manhã, e estar bêbado de manhã não é uma coisa assim agradável. Mas, Se tem aviso, tem história. né? Então, assim, e cuidado com as informações, não vaze informações sigilosas do grupo, informações que possam ser utilizadas por outras pessoas para fins que não são os melhores. Então, cuidado com as informações. A gente vai para o mercado, faz parte da nossa jornada, ir para o mercado, conversar com o cliente, conversar com gente. Então, só cuidado aí quando a gente tiver esse momento para não vazar informação sigilosa. E aí, começando aqui o nosso conteúdo, uma frase que é muito bacana, né, do Eric Rice, que é: as empresas do futuro, elas inovam sem parar. Então, a gente aqui está participando de um programa de capacitação e inovação, mas a ideia é que a gente inove sem parar. Mas não é um processo fácil. Vocês vão ver que realmente não é um processo fácil. A parte mais difícil é fazer com que os executivos antigos mudem o seu comportamento. E aí eu vou te falar, não são só os executivos. As pessoas com mindset antigo, com mindset engessado, com aquela cabeça de outrora, elas têm muita dificuldade de aceitar a inovação. Então, a gente tem que olhar, né, a inovação como uma oportunidade para crescimento, para desenvolvimento nosso e do nosso mercado. Então, a gente sabe que os antigos, eles olham o problema. E eu tenho contato com uma turma que fala assim: se apaixone pelo problema. Essa é a ideia. Olhar o problema com paixão. Por quê?
porque é aí que a gente vai inovar. E a técnica do Oceano Azul começa exatamente assim, falando sobre problemas, e a gente vai falar hoje sobre problemas, tá? Então, se quiser mudar a empresa, aquele que está mais engessado, aquele que é mais antigo, que tem um mindset mais antigo, e eu não estou falando de pessoas velhas, porque a gente tem pessoas mais velhas com mindset novo e a gente tem pessoas jovens com mindset antigo. Então, não é uma questão de etarismo, é uma questão de cabeça, né? De pensamento inovador mesmo. A gente tem que mudar a nós mesmos. Esse programa faz parte disso, faz parte da gente mudar o nosso mindset, da gente também abrir o nosso olhar. Bom, antes da gente falar de técnica do Oceano Azul, a gente vai falar de ecossistema. O Rafael usou o termo ecossistema. Alguém sabe o que é um ecossistema? A gente já estudou ecossistema, sabia? Lá na escola, acho que 8ª série. Eu acho que eu já escutei isso na escola mesmo, mas lembrar o que tinha. Toda a parte que tem vida da empresa. Acho que é isso. Isso aí. O que mais? Eu acho que, por exemplo, para a gente identificar o ecossistema Lírios, todos os departamentos do Lírios formam um ecossistema Grupo Lírios. Também? No caso, é tipo um conjunto de comunidade. Então, vamos supor, a engenharia é uma, o processo é outro, e todo mundo junto se tornam alírios, que é o ecossistema. Exatamente. Mas será que o nosso ecossistema é fechado só dentro da gente? Claro que não, tem os clientes, tem os fornecedores. Então, para tudo funcionar, precisa de todos eles. Exatamente. Então, o ecossistema, por que eu falei que a gente viu na A escola? junção de tudo, né? Exatamente. Na escola, lá na escola na 8ª série, a gente viu que ecossistema é o conjunto da flora e da fauna que juntos fazem o que a gente chama de natureza, né? Dentro da inovação não é diferente. Então, o ecossistema de empreendedorismo é um conjunto de diversos atores que juntos eles fazem com que inovações aconteçam. Então, dentro do nosso ecossistema, a gente não está preso apenas ao Grupo Lírios. A gente tem um ecossistema Grupo Lírios? Tem. Mas a gente tem o cliente, a gente tem o fornecedor, a gente tem os cartórios, a gente tem... O que mais que a gente tem? Os parceiros. Parceiros. O que mais? Será que os bancos fazem parte do nosso ecossistema? Fazem, porque se o pessoal não tiver a grana para poder comprar. Exatamente. Outras construtoras fazem parte do nosso ecossistema? Com certeza, às vezes entra em parceria. Então, vocês vão vendo que o nosso ecossistema é gigante, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um ecossistema. É lógico que é um ecossistema, o desenho de um ecossistema bem complexo, que é o Mapa Brasileiro da Inovação. Então, é o ecossistema brasileiro da inovação. Mas para mostrar para vocês como esses diversos atores, fornecedores, clientes, que é o que a gente chama de stakeholders, né? São as partes interessadas. Então, parceiros, outras empresas, bancos, cartórios, como eles interagem. Aqui, por exemplo, no mapa do ecossistema brasileiro da inovação, vocês vão ver que tem aí entidades de classe, eu tenho o governo federal, eu tenho a educação, né, a parte governamental da educação, as habitações, investidores, empresas que se interrelacionam o tempo todo. Então, isso é um ecossistema, ou seja, todos os atores ou todos os stakeholders, as partes interessadas, que vão se relacionando. Elas podem se relacionar em conhecimento, elas podem se relacionar com apoio de grana mesmo, de dinheiro, né, investimento, elas podem se relacionar de forma política,
elas podem se relacionar em tecnologia, mas relação entre eles sempre haverá. Dentro do ecossistema sempre haverá o relacionamento entre entre esses diversos atores ou stakeholders. Se vocês ouvirem o termo stakeholders, vocês já sabem que são as partes interessadas num ecossistema. Falei que a gente vai começar a falar alguns termos em inglês, tá? Para vocês já irem acostumando aí os ouvidos com os termos da inovação. Até aqui, gente, tudo bem? Sim, não? Ótimo. Que maravilha que está tudo bem. Eu vou colocar esse link no chat e a gente vai desenhar, então, o nosso ecossistema, já que está tudo bem. Aí, vou mandar aqui para vocês. Todo mundo sabe mexer no Miro? Já mexeu no Miro alguma vez? Não. Não? Então, vamos lá, Não. vamos junto. Não. Também não. Tá abrindo meu chat aqui. Só um momento, por favor. Esse foi aí para todo mundo. Deixa eu Sei. compartilhar a minha tela novamente. Provavelmente vocês vão ter que fazer um cadastrinho. Eu não sei se com o link direto precisa, tá? Mas é gratuito, fiquem tranquilos. Essa tela aqui que vai aparecer para você. Para que aparecer aí para todo mundo, pode. Apareceu. Todo mundo conseguiu entrar? Sim, não. Enquanto vocês vão entrando, eu vou tomando uma aguinha. Para mim aqui apareceu Jordane, Morgana. Faltando gente. Gabriel. Rafael. Nós vamos usar bastante o Miro. Tem que fazer esse durante o nosso cadastro aqui, programa. não tem? Você já está aqui, não está aqui? Tô não. Não tô. Rafael, Morgana, Gabriel. Não. Vocês tiveram que fazer um cadastrinho para entrar ou não? Quem entrou direto com o link? Eu precisei fazer o cadastro. Tá. Eu também. Tô fazendo cadastro. Eu também. Beleza. Larissa, se tiver Google, é mais fácil. Quem já entra direto logando no Google. A gente vai usar bastante essa ferramenta. Eu tentei transferir lá para o whiteboard, mas eu não consegui, não deu certo. Então, nós vamos usar bastante o Miro aí durante o nosso programa. Então, vocês já estão fazendo cadastro agora, fica tudo certo. O meu tá carregando ainda. Vamos pular lá no Bardomiro. A gente pode fazer o nosso encerramento lá, né? Em homenagem ao Miro. Esse que entrou, tá faltando alguém? Eu que não tô conseguindo.
Vê se o meu deu aí agora. Oi. Aqui. Pra Ah, mim, não, agora parece que você já entrou. Aham. Muito bem. Primeiro, gente, o Miro, ele é compartilhado. Todos vocês estão mexendo na mesma tela, tá? Então, por exemplo, se eu mexer aqui, vai mexer para todo mundo. Certo? Certo. Então, tá bom. Esse aqui é o desenho. Tá todo mundo vendo minha tela, inclusive? Sim. Sim. Esse aqui é o desenho do ecossistema que a gente vai fazer, o mapeamento do ecossistema da Lírios. Aqui é um exemplo. Como que eu mexo no Miro? Para eu mexer a tela, eu vou clicar com o botão direito do mouse. E aí vai fechar a mãozinha aqui, ó. Tá? Para eu aproximar, eu posso usar o zoom aqui embaixo, ou usar, quem tem scroll no mouse aqui, ó, pode usar o scroll do mouse. Então, aqui é um exemplo de ecossistema, exatamente do mesmo modelo que está lá. Primeiro, a gente vai mapeando, tem aqui os nossos post-its, a gente vai mapeando os nossos clientes, os nossos players internos e os nossos players externos. Vou passar para cá. Eu já coloquei tudo em português, tá? Então, tá tudo certo. Ufa! Então, aqui em clientes, você vai fazer o quê? Vocês vão colocando dentro dos post-its quem usa os produtos e serviços de vocês. A ideia é que vocês façam essa discussão entre vocês e vão No colocando caso, aqui. todos nós vamos fazer um. Todos vocês, em grupo, vão fazer um. Ah, entendi. Tá? Eu não vou me meter, eu vou ficar quietinha aqui, é para vocês fazerem. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui para auxiliar vocês. Quem usa os produtos e serviços de vocês? Quem paga? Quem são os diferentes? Onde eles moram, as regiões demográficas, os comportamentos, os valores pessoais. Quem tem reclamação sobre vocês? Quem reclama? E quem ama o que você faz? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui na setinha, clico na setinha, ó. Saiu a mãozinha, entrou a setinha. Eu consigo clicar aqui no post-it e escrever. Tá? Normal. Ah, preciso de mais post-it. É só copiar e colar. Copia aqui, dá um Ctrl+C, clica fora, dá um Ctrl+V, e aí você vai copiando e colando os post-its aqui dentro das áreas. Beleza? Beleza. Tranquilo? O que vocês podem fazer? Vocês podem definir uma pessoa só para ir anotando e vocês irem discutindo, ou todos podem anotar. É uma coisa que vocês vão fazer em grupo, essa definição. Tá? Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem o mapeamento dos clientes, do público interno e dos influenciadores externos, tá? Então, são 5 para as 10, 10 e 5, eu volto porque tem um segundo momento dessa atividade. Certo? Certo. Fechou. Então tá joia. Precisando, eu estou aqui, é só dar um grito. Mas eu não vou me meter no trabalho de vocês. Socorro. Tá bom? Fiquem à vontade. Inclusive, Cara, vou pausar a gravação, tá? O momento da atividade não vai ser gravado. Tá bom. Fechou. Então, A gente já como que a pode gente começar faz? definindo quem vai escrever, né?